Então, sejamos todos e todas bem-vindos à casa do Senhor, nesse dia que é um dia especial. Todo dia é um dia especial, porque é dia que Deus nos fez, é presente de Deus para nós. E hoje, de forma especial, que Ele nos presenteou para ouvir a Sua palavra. E que bom que a gente pode deixar um pouco as nossas tarefas diárias, nosso serviço, a nossa correria, para ouvir a Deus. Para sentar na presença dEle, poder celebrar e louvar o Seu santo nome. Hoje, que é o 5º domingo da Páscoa, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu convido você a ficar em pé e nós vamos orar. Senhor, nessa hora nós louvamos, nós te bendizemos e nós te adoramos. Louvamos Seu santo nome, Senhor, pelo Teu imenso amor e pela Tua grande fidelidade. Obrigada pela Sua misericórdia, pela Sua compaixão. Obrigada porque entregaste o Teu Filho amado por nós. Acompanha a caminhada do Teu povo, Pai. Para que nós não nos esqueçamos de agir da forma como o Senhor agiu conosco, com graça e com misericórdia, Senhor. Fortalece-nos na Tua presença. Ajuda-nos, Deus, a ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática. Fortaleça-nos no amor e nos oriente, Pai. Que esse culto seja agradável a Ti. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer juntos a leitura do Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a uma só voz, do 31 ao 35. Evangelho de João, capítulo 13, do 31 ao 35. Vamos a uma só voz ler então? Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu convido você nessa hora a se sentar. O amor vale mais do que muitas palavras. O amor é ação. O mundo escuta de nós muitos discursos, muitas teorias, mas vê poucas obras de amor. Jesus prossegue nos amando, não porque nós somos pessoas amáveis, não pelos nossos méritos. Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. E nós que experimentamos e conhecemos então esse amor de Jesus, nós devemos amar o nosso próximo com atividades práticas. Então, nesse momento, eu convido você a um momento de silêncio, de contrição, que nós possamos pedir perdão a Deus nessa hora, pelas vezes que nós deixamos de demonstrar essa prática do amor na nossa vivência diária. Nós vamos ter um momento de silêncio, depois nós vamos romper o silêncio com o hino do CTP 44, nós vamos projetar, e você vai poder cantar esse hino como uma oração. Ele vai ser a nossa oração. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar,
perdoados, lavados e remidos, louvemos ao Senhor então com alegria, com cânticos de louvor. Espírito que passeia aqui. Não existe só esse
plano nosso da terra. Porque lá no chamamento de Isaías, se você prestar atenção, enquanto havia coisas acontecendo lá no céu, como há coisas acontecendo nos céus, Deus está soberano, regendo todo o universo. A destra dele, Jesus está lá, o Espírito Santo dele está lá, e eles nos assistem aqui. Ele está vendo tudo, ele está presente, está aqui com a gente, né? E esse doce Espírito que pacifica o coração, trata, restaura o coração, restaura a nossa vida, restaura os relacionamentos, restaura a nossa saúde, restaura tudo. Ele está aqui conosco e Ele vai fazer isso com a gente. Há um doce Espírito aqui. Doce presença
braço forte nos levando, né, pelos bosques de Campinas. Pastoreia pelos bosques de Campinas, pastoreia. Saber, da gente se apropriar disso. Sempre amável, é o que nós esperamos, Pai, é o que nós temos de Ti, esta amabilidade, o Teu caráter generoso, o Teu caráter bondoso, mostrado desde a criação de todas as coisas. E via Deus que era bom, criou Deus céus e terra, e via Deus que era bom, O seu caráter é bondoso, o seu caráter é generoso. Nós gostamos, nós amamos estar na Tua presença, porque este é o Teu caráter, sempre amável. Muito obrigado, Pai, por isso. Esse Teu amor custou a vida de Cristo, custou a vida de Jesus, do Teu Filho primogênito, que derramou o seu sangue carmesim, derramou o seu sangue lá na cruz, para o perdão dos nossos pecados. Essa amabilidade Tua, Pai, custou a vida do Teu Filho, custou descer da Tua glória e viver entre nós como homens pobres que somos. Somos ricos hoje pela presença benfazeja do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado porque edificas em nós o Teu templo, onde há espaço para a luz, onde há espaço para o Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito neste dia e nas nossas vidas. Amém. Maio, mês da família. Eu convido você para juntos entrarmos em algumas casas de famílias da Bíblia, para juntos sermos transportados através de um túnel do tempo para revivermos algumas das cenas memoráveis que marcaram a história do povo de Deus. Como um mosquitinho na casa de algumas pessoas, ora seremos encantados, ora ficaremos decepcionados. Mas em tudo, nós seremos instruídos e encorajados a viver em família, para a glória de Deus,
construindo nossas vivências e ressignificando as nossas memórias. Vem com a gente todo domingo às 10 horas da manhã na Igreja Presbiteriana Independente em São Carlos, na Avenida São Carlos 2495, no centro. Espero por você e sua família. A nossa meditação nessa manhã, 1 Samuel 17, do 48 ao 51, diz assim: Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, desembaiando-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu-lhe Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é este filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo a ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho do teu servo Jessé belemita. Palavras do Senhor. Você provavelmente já ouviu a frase: matar um leão por dia. É uma frase bastante comum, principalmente na boca do brasileiro, né? A gente entende muito bem o que é matar um leão por dia. São tantos os problemas, porque se a gente parar para pensar na casa, com os filhos, no trabalho, na escola dos filhos, com o patrão, com o colega de trabalho. Além disso, tem a pandemia, tem epidemia, tem crise econômica, tem aumento pela 5ª vez do preço do combustível. E aí tem falta de dinheiro para dar conta de tudo. Tem inflação alta, que acaba endividando as pessoas e sem ter como produzir, sem ter que saber para onde começar a resolver todos esses problemas de ordem pessoal, profissional ou de saúde. Como não adianta a gente pensar em todos os problemas ao mesmo tempo, né? Porque a gente não vai conseguir resolver todos eles de imediato e nem no atacado, que bom que fosse, né? Mas a gente não consegue. Então, a gente se põe a fazer o quê? Tentar resolver um por dia. Então a gente mata um leão por dia. Fazer o que é possível, para resolver o que dá, conforme a gente vai vivendo, né? Um de cada vez e um dia de cada vez. Assim é a vida de muitos nós. E quando a gente olha para essa história tão conhecida, além desses problemas gigantescos que nos desafiam e nos humilham muitas vezes todos os dias, há também aqueles que são monstruosos e gigantes, que estão relacionados ao pecado. Gigantes que dilaceram a nossa alma, o nosso coração, a nossa família, a nossa sociedade. Você quer ver? Quem
de vocês já não ouviu dizer Paulo falando que um dos grandes gigantes que ele enfrentou e que a gente também enfrenta, os chamados obras da carne? Se você olhar, eu pus aqui, deixa eu ver, não pus. Mas Gálatas 5, de 17 a 21, vai falar um pouquinho sobre um duelo de gigantes, que eu e você e todos nós que somos crentes travamos, e que às vezes nos consome muito mais que problemas externos. Gálatas 5,17 diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisões, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, afirma Paulo aos Gálatas: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E assim é a vida. Lá fora a correria, os gigantes, então poderosos, para serem derrotados, a gente precisa matar um leão por dia. E dentro da gente, no coração, outros gigantes monstruosos para serem destruídos, que é a mortificação das obras da carne. A vida de quem quer viver piedosamente é um eterno duelo contra gigantes. Gigantes lá fora e gigantes aqui dentro. Gigantes que impedem o progresso de nós cristãos, da nossa família, no propósito para o qual Deus nos chamou. E esses gigantes, muitas vezes, eles roubam a alegria no Senhor e nos aprisionam com dúvidas, com sofrimento, a ponto de nos levar ao desespero, porque a gente fica tentando procurar solução. Então, como nós podemos matar esses gigantes que impedem a nossa liberdade? A liberdade da nossa vida, da nossa família. Como é que nós podemos então sair vitoriosos e alegres, adorando, glorificando a Deus, apesar de tudo isso? E a resposta para nós traz a cena memorável de hoje, que é uma história bem conhecida de todos nós, que é Davi e Golias. Então vamos pensar primeiro no cenário dessa... eu tinha colocado o texto de Gálatas sim. Vocês me desculpem, eu achei que eu não tinha posto. Vixe, preciso trocar o óculos de longe também agora. Mas esse era o texto que eu li agora há pouco. Mas vamos lá. O cenário da batalha. Isso mesmo. É que aqui já estão os 3 pontos, né? Era para ir um de cada vez, mas tudo bem. Vamos lá. Primeiro cenário da batalha. Olha aqui, então, vamos pensar em gigantes. Gigantes não respeitam os nossos momentos. Nenhum gigante. Nem os de fora, nem os de dentro. Eles surgem no tempo deles, segundo a agenda deles. Muitas vezes eles aparecem como resultado de uma sucessão de erros pessoais, mas também não. Mas olha o caso de Israel especificamente. Nesse momento que acontece essa história, primeiro, Israel vivia um novo sistema político, a monarquia. Saul era o primeiro rei de Israel. Então estava aquela transferência dos juízes para a monarquia. O rei, então, era uma realidade nova para todos, né? Algo que eles ainda não tinham assimilado. Como é que funcionava direito? Terceiro, sem falar que Saul aqui ele ainda não apresentava uma capacidade plena de liderança.
E parece que ele nunca ia atingir esse patamar. Afinal, desde a sua unção como rei, até esse momento aqui do ataque de Golias, a gente vai observar inúmeros erros de liderança cometidos por ele, né? Então, todos os frutos de um caráter não preparado para liderar, a gente vê em Saul. Eram muitos os problemas de Saul. Olha só, era muita coisa ao mesmo tempo que ele estava enfrentando. Primeiro, as nações de todos os lados de Israel que ele precisava vencer para consolidar o reino de Israel. E por causa da falta de fé e também desobediência, Saul foi rejeitado por Deus. E ele começou a atravessar crises pessoais, políticas profundas. E a tal ponto, assim, que chega um tempo, mais para frente desse texto que a gente leu, que Davi seria ungido como rei no seu lugar. Por quê? Porque Saul seria o quê? Desaprovado por Deus. Então, era bem crítico. Fora que, além disso tudo, ele ia atravessar um tempo onde um espírito maligno o atormentaria. E a Bíblia conta que quem ia lá tocar a harpinha para ele acalmar era o Davi. Enfim, e fora tudo isso, os filisteus, que eram os inimigos então assim, mais fortes de Israel naquele momento, eles estavam intensificando os ataques. O que esse povo está vindo aqui? Vamos atacar. Então eles estavam fazendo o quê? Arrastando Israel para o território deles, que era um vale, porque é mais fácil cair em cima de Israel no vale. Então, olha só, o cenário de nossas batalhas continua o mesmo, tal qual esse de Israel. Qualquer gigante que você pensar, externo ou interno, não respeita a fragilidade do momento que você está vivendo, tal qual não respeitou de Saul e de Israel. Se você parar para pensar, né? O gigante, ele não considera a quantidade de problemas que você já está enfrentando. Não se compadece da crise que você está enfrentando. Ai, tadinho do fulano, hoje não. Não, ao contrário. E outra coisa, o gigante, ele não vem desafiar a gente num terreno que é seguro para nós, mas que é seguro para eles. E vai fazer o quê? Vai levar a gente para o vale. E vai o quê? Nos deixar inseguros e instáveis. Então, a nossa fragilidade, o acúmulo de responsabilidade, tudo junto. E aí a gente vai ver que o quê? Esses gigantes, eles se alimentam dos nossos erros, dos nossos fracassos. Eles se alegram em levar a gente para os vales. Para o buraco, propriamente dito. E é sempre assim, os gigantes, eles se aproveitam dos nossos piores momentos. Quando já estamos fragilizados, sobrecarregados, feridos, cansados, desamparados. E os gigantes chegam, então nos arrastam para os vales. E aí, como são esses gigantes? Vamos pensar no que a gente está falando aqui. Do que eles são capazes. E aí a gente vai ver o caráter, então, do gigante. Primeiro, olha um pouquinho mais anterior, nesse capítulo 17 mesmo, os versículos de 4 a 7. A gente vai ver que esses gigantes, eles impressionam com força e arsenal de guerra. Olha o verso 4 desse mesmo capítulo. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gade, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de camas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta do ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Então, problemas, eles nunca chegam pequenos. Eles são sempre poderosos e bem acompanhados. Segundo, esses gigantes
então, eles intimidam com insultos e pela reputação. Ó, o verso 8 a 11. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Depois o 24. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele saiu todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma das suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Os gigantes que nos atacam, eles agem para nos intimidar. Com insulto. Vão lembrar daquilo tudo que a gente fez errado. Porque ele é cruel, os problemas são cruéis. Então, os gigantes que nos atacam, eles agem para intimidar. Intimidação. Então, a sua imagem não sai da nossa mente. Os seus insultos não calam no nosso coração. E isso faz o quê? Faz a gente paralisar de medo. Tal qual os israelitas aqui. Terceiro, eles persistem e insistem sem cansar. O verso 16, durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentou diante do exército israelita e o desafiava. Então, os ataques dos gigantes, assim como Golias, são insistentes. Pela manhã e à tarde, persistindo. Pensa, 40 dias? A insistência, então, e a persistência dos gigantes que atacam a nossa vida, a nossa família, levam muitos ao desespero. Muitos. O medo não vai embora, a angústia não sobe, a tristeza não melhora, o consolo parece que nunca vai chegar, a mudança não acontece, a espera não chega ao fim nunca. A solidão não é preenchida. Nós falamos sobre solidão na escola bíblica. O erro não é reparado. Não existe perdão. A enfermidade parece que não sara. O desafio não é vencido. O hábito pecaminoso não é derrotado. Entra e sai. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, e as coisas parecem que não melhoram, não muda. Aliás, elas parecem que pioram. E acaso-se que isso chega ao desespero. Os gigantes, eles persistem, eles insistem, mas eles nunca nos cansam de atacar. Nunca. A verdade é que eles vencem. A verdade é que só vence quem tem esperança nas promessas de Deus. É um caminho longo, um caminho cansativo. E por fim, esses gigantes, eles insultam os guerreiros de Deus. Além de insuflar medo no coração dos soldados de Israel, Golias desprezava a capacidade de Davi. Na hora que o Davizinho chegou lá para enfrentar ele, né? Golias faz? Dá risada das armas dele. Dá risada. Olha o verso 41. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava na direção de Davi, rindo com o desprezo do belo jovem ruivo. Gritou Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e os animais selvagens. Berrou Golias. O gigante é atrevido. Ele é atrevido. Os gigantes sempre desprezam a nossa capacidade. Sempre. Sempre vão desdenhar das armas que você tem. E sempre vão pintar horrores no nosso coração.
O seu objetivo é matar a gente pelo desespero. E eles investem para quê? Para nos destruir. Golias chega no seu limite, ele decide partir para acabar com Elias. Né? No verso 48 diz que o filisteu se aproximou para atacar. E aquilo que antes era apenas ataque verbal, né, visual, estava agora prestes a se tornar realidade. Golias ele parte na direção do Davi, lá do pequenininho, e conviver muito tempo na terra de gigantes não é saudável, cansativo e pode ser letal. Tem uma música dos Engenheiros do Havaí, não sei se você conhece, depois vale a pena ouvir, que fala terra de gigantes. E é uma história de um garoto que cresceu e resolveu desabafar com a mãe. Vale a pena ouvir, né? Que a vida é imprevisível, que diante das investiduras dos gigantes, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. E é a realidade. Então, viver na terra de gigantes é difícil, porque imagina esse gigante toda hora lá, te intimidando, jogando na cara, falando. Uma hora vai cansar, vai bater o desespero. Então, é desesperador crescer numa terra de gigantes, quando não se tem fé, esperança, amor, graça. Os gigantes, eles investem para nos destruir e a gente fica sem saber o que fazer se nós não temos para quem recorrer. Desejando apenas dormir e acordar, esperando as coisas passarem. Mas o fato é que na vida real não é assim, não dá pra gente dormir e acordar e, as coisas se resolverem sozinhas, né? Ou a gente aprende a matar gigante, ou eles nos matam. É simples assim. E aí, pra gente matar gigante, a gente precisa aprender a ser guerreiro. Não é fácil. E aí, tendo visto então esse cenário de guerra, o caráter do gigante, vamos pensar nas características do guerreiro, que a gente pode olhar para Davi aqui e trazer para a gente. Primeira coisa, guerreiros são formados nos bastidores da luta, não é na hora da batalha, né? Guerreiros servem com obediência, dedicação e responsabilidade nas pequenas coisas. Veja Davi. E aqui eu vou ler o texto porque não tem nada melhor. Do 12 ao 22. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul. Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Semeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, os filisteus se apresentaram diante do exército de israelita e o desafiavam. Um dia, Jessé disse a Davi: leva depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com pães tostados e estes 3 pães. Ou 10. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão os seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar os irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Aí você fala assim: obediência. Davi, ele não tinha sido alistado, mas ele estava lá com o pai dele, servindo nas pequenas coisas, fazendo o que era necessário para manter as coisas acontecendo. Pode parecer pouco, mas guerreiros são acumulados com experiência com Deus. Quando Deus nos prepara
para a vida, existe todo esse detalhe do dia a dia, do cotidiano, que às vezes nós não damos valor, mas Deus está lá conosco. Davi já havia vencido o leão, uma ursa na sua lida diária como pastor, se a gente continuasse lendo aí. Então, um guerreiro vitorioso, ele é formado nos bastidores, acumulando experiência com Deus, obedecendo, sendo, eu costumo dizer, um bom líder é um bom liderado. É dedicação, responsabilidade nas pequenas coisas. Depois a gente pode afirmar que guerreiros ouvem os desafios como algo que lhes diz respeito. Davi está lá, você fala assim, mas não tem nada a ver, mas ele está escutando. Ele ouve aquele desafio do filisteu, parece que não diz respeito a ele, só que ele serve aquele Deus e aquilo incomoda ele. Terceiro, guerreiros fixam o olhar na recompensa. O que Davi vai fazer? Então parece que tem uma recompensa. Qual que é a recompensa? E aí todo mundo vai falar, a recompensa, o Saul falou que vai dar uma das filhas dele e depois vai tirar os impostos da família. Então, Davi fica pensando a respeito disso, Então, homens e mulheres que derrubam gigantes olham para a recompensa, olham para a alegria da vitória sobre os gigantes. Foi assim também com Jesus. Se você olhar Hebreus 12, 2 diz, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. A gente já sabe qual é a nossa recompensa. É a vida eterna, a alegria no dia do juízo, a gente ouvir de Deus o quê? Servo bom e fiel. Entra comigo. Então, vamos olhar para a recompensa. E aí, guerreiros não dão ouvido às vozes da incredulidade. Isso é muito interessante. Por quê? Porque as vozes da incredulidade, elas machucam, elas menosprezam e elas nos metem medo. Olha aí, primeiro, eu não vou ler todos os versículos, mas do 28 ao 29, Eliabe diz para ele, o que você está fazendo? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? O que você está fazendo aqui? O próprio irmão. Então, machuca. Vozes que machucam. Porque ele vai falar, sua arrogância, suas más intenções, você quer ver mesmo a batalha. Depois, vozes que menosprezam. Por quê? Aí, 31, alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito. E o rei mandou chamar ele. Então, ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar com ele. Saul respondeu. Você não conseguirá lutar com esse filisteu e vencer. Saul falando isso para Davi. É apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a juventude. Subestimou Davi. A gente vai ouvir muito menosprezo. Depois as vozes que nos dão medo, que é Golias, Você está vendo isso aí? Você está tirando uma na minha cara? Então, guerreiros, eles não dão ouvido a essas vozes. As vozes que machucam, que menosprezam, que dão medo, eles ouvem a voz de Deus. E seguem até sozinhos, se for o caso. Que foi o que aconteceu com Davi. Do 32 ao 37 vai dizer o quê? O Senhor me livrou da garra do leão e do urso, não vai me livrar da mão desse filisteu? Eu vou com fé, eu vou. Guerreiros perseveram com armas espirituais. É muito importante a gente ter isso em vista. Se a gente está guerreando e a gente tem um Deus que é o nosso comandante, vamos pensar assim, e a gente está servindo ao Deus vivo, a gente vai servir o quê? Perseverar com o quê? Com as armas espirituais. Por quê? Saul oferece para ele armadura, isso e aquilo, e Davi vê que se ele usar aquilo, ele não vai dar conta. Ele vai o quê? Com aquilo que ele sabe usar, o cajado e a funda. E Davi, ele não estava acostumado com esse aparato de Saul. Ele estava acostumado com a funda. E o que ele fazia? Ele se ajoelhava para pôr as pedras. Ele estava acostumado a girar aquilo lá, mirar
e a atirar com a funda. Por quê? Foi assim que Deus treinou ele nos bastidores de Israel. E Davi sabia que as armas da nossa guerra são as armas que Deus dá. E às vezes a gente fica diante dos nossos problemas procurando estratégias. Mas quais armas Deus tem te dado? E já estão com você há muito tempo. E a gente às vezes não dá conta. E Paulo fala em 2 Coríntios 10, 4, que usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Então, com as armas de Deus nas mãos, Davi ele estava disposto a perseverar lutando. Ele pôs 5 pedras. Vai que ele não acertava a primeira, a segunda, a terceira, aí tinha 5 tentativas. Então, porque ele não é arrogante de achar que com uma pedra ele ia derrubar o gigante. Então, pense bem, né? Diante dos gigantes, nós, como guerreiros de Deus, nós somos formados nos bastidores da luta. Nós ouvimos os desafios como algo que nos diz respeito. Nós devemos fixar nosso olho na recompensa. Não podemos dar ouvido às vozes da incredulidade e devemos perseverar com armas espirituais. Assim fez Davi, o adolescente que matou um gigante. E a cena memorável de hoje nos apresenta 2 visões de mundo: a do gigante Golias e a do jovenzinho Davi. A primeira, a de Golias, é centrada no homem. A segunda, de Davi, é centrada em Deus. Uma antropocêntrica e outra humanista. Uma teocêntrica e divina e a outra. Então, parece que não, mas a maioria vive como Golias. A maioria se acha o gigante e acha que vai detonar, fazer tudo com todos, né? Só que aí depois descobre que essa autoconfiança é um beco sem saída, que a arrogância leva ao desastre e que os ídolos que encantam no final não respondem. Ele vai para a batalha clamando seus deuses, mas não respondem. Ao contrário, esses ídolos nos deixam sozinhos para morrer sozinhos. Acham-se sábios, porque Golias ele descobriu só na hora da morte que a sua visão de mundo era limitada. Afinal, ele só concebia batalhas com espadas e lanças, escudo. E Davi, que vem com uma fundinha e um cajado, um vestidinho de pastor, baixinho, ele não deu crédito, ele subestimou Davi, ele achou que ia acabar com Davi. Davi, por outro lado, ele aprendeu a viver com Deus nas pequenas coisas. E é nessas pequenas coisas, no cotidiano, que ele acumulou que é experiência com o Senhor. Que ele viveu pela fé e guiou-se pela glória de Deus. Né? Resultado, o adolescente que matou um gigante. E assim, eu gostaria de terminar com algumas perguntas para a gente refletir e para a gente meditar. Como você vê a vida? Você é o centro ou Deus é o centro da sua vida? Você vive a vida na sua força ou na força do que Deus provê para você? E como você valoriza a vida? Vivendo-a para si mesmo ou para a glória de Deus? Isso faz diferença na nossa família. Cada vez mais dias maus batem a porta e chegará um dia que todos nós teremos que enfrentar o último gigante, que é a morte. Como será? Será que a gente vai poder realmente ter a alegria de desfrutar da presença de Deus? E aí Paulo nos dá uma dica preciosa para derrotar gigantes em Efésios 6, 10, 13. A palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Isso eu coloquei. Vistam toda a armadura de Deus. É isso mesmo. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer
firmes contra as estratégias do diabo. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarem de pé e firmes. Vistam-se de Cristo. Ele é a verdade que sustenta a vida. Ele é o nosso cinto. Ele é a nossa justiça, a nossa couraça. Ele é a nossa paz com Deus, que são as nossas sandálias. E Ele é o nome doce que sustenta a nossa fé, o nosso escudo. Ele é a nossa salvação, o nosso capacete. A sua palavra é a nossa arma, a nossa espada, poderosa, que nós podemos utilizar toda então essa armadura através da oração. Vista-se de Cristo e mate os seus gigantes. Alguns talvez vão demorar mais, outros menos, para morrer. Mas que a gente possa tirar da história de Davi, então, força para seguir em frente e para derrotar os gigantes que atormentam a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Seja uma constante na nossa vida, Senhor. Nós sabemos que o é, mas muitas vezes nós não o sentimos. Por isso nós pedimos essa fortalece-nos, ó Deus, a sentir, a ter certeza, a trazer à memória, Senhor Deus, que o Senhor está conosco todos os dias da consumação dos séculos. Porque, ó Pai, é somente nessa certeza que nós podemos vencer gigantes, ó Pai. É somente nessa convicção, Pai, com a força que o Senhor nos dá, com o poder que vem de Ti, que nós podemos vencer os gigantes, ó Deus, que nos atemorizam, que nos assustam, Pai. Porque como é difícil viver em terra de gigantes. Como é difícil matar um leão por dia.
Por isso nós clamamos, Pai, seja conosco. Fortalece cada um que aqui está, Senhor, na sua caminhada diária, na sua família, ó Deus, porque, ó Pai, quantos leões nós matamos na nossa família, Senhor, quantas dificuldades, quantos gigantes, Senhor Deus, vem, Senhor, fazer com que a gente queira desistir da nossa família. Mas pedimos, ó Deus, fortalece a nossa mente, o nosso coração e a nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, de forma determinada, vencer esses gigantes. Com as armas que o Senhor nos dá, assim como o pequeno Davi venceu o gigante, que nós possamos vencer os gigantes que atemorizam a nossa família, Pai, a nossa casa e também, Senhor, o nosso coração. Nós te rendemos graças, nós te adoramos, amado Deus, te agradecemos por esse culto, por esse momento, Senhor, de meditação da Tua Palavra, Senhor. Pedimos, Pai, que nós possamos nos aquietar diante de Ti, Senhor, e sempre ouvir a Sua voz, obedecer os Seus mandamentos, diante, Senhor Deus, de tantas vozes, de tantos gigantes que querem fazer com que a gente fique para sempre no vale, prostrado, desesperado. Mas o Senhor é poderoso para fazer muito, muito, muito mais do que a gente crê e muito mais até do que a gente acha que precisa, porque o Senhor sonda, conhece o nosso coração e sabe das nossas reais necessidades. Por isso, Pai, pedimos, abençoa a família de cada um aqui, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, vem com providência, vem com cura, vem com restauração, Senhor. Pai, que os gigantes que atemorizam a nossa casa, nessa hora, caiam por terra, em nome de Jesus. Porque o Senhor é poderoso, nós cremos, para fazer muito mais do que nós, nessa hora, podemos imaginar. Pedimos também por essa casa, Senhor, envia trabalhadores para essa seara, para que nós possamos, ó Deus, buscar mais pessoas e mostrar para elas, ó Pai, que a recompensa final vale a pena. Obrigada, Senhor, porque em Cristo Jesus nós podemos ter a salvação eterna e desfrutar da Tua doce presença. Que a Tua doce presença fortaleça a nossa caminhada ao longo dessa semana. Que a Tua doce presença fortaleça, Senhor Deus, os missionários, o Tiago, a Suzane, a sua família, na obra em que eles estão. Que a Tua doce presença fortaleça os nossos idosos, abençoa a Dona Luína e o Seu Pedro com saúde, também para aqueles que cuidam deles, Pai. Pedimos pelas nossas igrejas mães, pelos pastores delas e, ó Pai, que a Tua doce presença, Sua presença santa, preencha e nos dê poder todos os dias, Senhor, para enfrentar esses gigantes que não são fáceis. Mas sabemos que porque o Senhor venceu, o Senhor ressuscitou, nós também venceremos. Em Cristo Jesus. E tudo mais, ó Deus, que aqui nós não verbalizamos, mas que o Senhor conhece e sabe do nosso coração. Nós entregamos a Ti através da oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a doce presença do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que você possa ir na paz do Senhor Jesus e que você possa, em Cristo, vencer todos os seus gigantes. Em nome de Jesus. Boa semana.